Olá, estamos de volta e dessa vez a gente vai ver o poema Voz que se cala, da poeta portuguesa Florbela Espanca. Eu entrei em contato com a poesia dela recentemente e achei tudo muito bonito, daí quis apresentá-la para vocês. E eu escolhi esse texto em específico porque tem uns dias eu assisti duas séries que me impactaram bastante. E eu acho que esse texto tem um pouco a ver com elas. A Stateless, que foi traduzida como Estado Zero, e a Connected, que virou a Era dos Dados. Preciso fazer um parênteses aqui sobre como algo sempre se perde na tradução. Nem vai ser tanto um parêntese, porque no final das contas tem a ver com o poema que a gente vai ler. É a ideia de que as traduções, elas não conseguem mostrar algumas nuances que as palavras têm na origem, né, na língua de origem, porque a língua faz parte da nossa cultura, né, de quem a gente é intrinsecamente. Então, alguma coisa sempre se perde. Então, por exemplo, o last, o stateless, fala tanto da não existência, então que seria um não estado, mas fala também, ou pode falar, de um juízo de valor, né? Seria o menos de, menos que. Um exemplo seria this is less than I need, isso é menos do que eu preciso, enfim, ou dá para usar de uma forma pejorativa, né? E a tradução deixou isso escapar, né? O que seria essencial considerando o tema da série. E o Connected, ou a Connected, a série, fala tanto do aspecto tecnológico que a gente está vivendo atualmente, né, de uma era de dados, mas fala também sobre como estamos todos interconectados de alguma forma, né? E a tradução acabou se fixando só em um aspecto, né, da palavra, só na parte mais tecnológica. E deixou de lado um pouco isso, essa nuance da interconexão. Enfim, depois dessa mini digressão aqui, vamos voltar pro poema da Florbela. Eu escolhi esse poema porque ele é um elogio a essa, no meu ponto de vista, ele é um elogio a essa relação ambígua que a gente tem com a Terra e com os outros seres humanos. E eu acho que a pandemia está deixando isso bastante claro, né? Eu entendo que a gente é único, somos todos seres únicos, ilimitáveis, inigualáveis, e ao mesmo tempo parte de um todo. Nós somos micro, nossos problemas são só nossos, a nossa vida é só nossa, mas de alguma forma nós somos também a reprodução do macro, né, do todo. A gente está intrinsecamente conectado, mas cria fronteiras para se separar, muros para se dividir. E eu acho que está mais do que na hora de aceitar que esse movimento de expansão e contração em todas as esferas é o que faz a vida bonita e, em última instância, é o que faz ela acontecer. Vamos ler o poema? Voz que se cala. Amo as pedras, os astros e o luar, que beija as ervas do atalho escuro. Amo as águas de anil e o doce olhar dos animais divinamente puro. Amo a era que entende a voz do muro e dos sapos o brando tilintar, de cristais que se afagam devagar e da minha charneca o rosto duro. Amo todos os sonhos que se calam, de corações que sentem e não falam, tudo o que é infinito e pequenino. Asa que nos protege a todos nós, soluço imenso, eterno, que é a voz do nosso grande e mísero destino. Potente, né? Bom, eu me conectei com a poesia da Florbela porque esse exercício
de passar do microscópio para a luneta e vice-versa é uma das ferramentas que eu uso para escrever. Mais até. É como eu tendo a ver o meu dia a dia. E se a gente parar para pensar, os dois órgãos que garantem a vida do nosso corpo, o coração e o pulmão, funcionam exatamente assim, em um movimento de alargamento e recolhimento constante. E nesse poema, a Flor Bela faz isso através da oposição, ela cria oposições. Mas ao invés de colocar os dois lados da moeda frente a frente, ela mostra esse contraste de uma forma sutil. E eu acho que é daí que surge a beleza do poema. Já na primeira estrofe, a gente vê isso. Ela diz que ama as pedras, né? Convenhamos que não é muito comum alguém dizer que tem amor por pedra, né? Eu confesso que eu tinha uma coleção de pedras quando pequena, mas a gente sabe que isso não é comum. Então a gente tem o primeiro paradoxo, a associação de um sentimento sublime como o amor, e que a gente normalmente conecta com a ideia de sutileza, de suavidade, com algo inerte, sem vida, duro, como uma pedra. Daí já é um... né? E logo em seguida a gente vê um primeiro movimento de distanciamento, que ela vai fazer várias vezes depois. A gente está na pedra, então na terra, no terreno, no mundano, e do nada ela vai para os astros e para o luar, né? Como se ela estivesse olhando, né, para baixo e imediatamente olhasse para cima. E logo em seguida ela volta também, porque o luar beija as ervas do atalho escuro, né? Então ela tá olhando para baixo, sobe e o luar olha de volta para baixo. Aqui também tem essa associação entre vida e coisa inerte. O luar, que, né, é uma coisa, um conceito, enfim, mas é inerte, tem uma ação humana, que é o beijar. E a gente tem aí mais uma oposição. Nesse movimento de beijar que o luar faz, ele ilumina o que estava escuro. Então, mais uma oposição aí sutil entre claro e escuro. Em seguida, a gente vê a Flor Bela construir mais uma expansão. Porque se ela ama a pedra, que é seca e é rígida, ela ama também a água, as águas e o olhar, né, que são intrinsecamente úmidos. A gente vai do seco para o úmido, do duro para o mole. E logo em seguida tem uma associação que a princípio parece inusitada. Esse olhar que ela ama é dos animais. Embora que a gente entre numa esfera um pouco mais comum ao nosso dia a dia, porque é mais usual ouvir alguém dizer que ama um animal, mesmo que a maioria das pessoas ainda escolha quais animais amar, mas isso é conversa para outro tipo de vídeo. Ela ama esse olhar que é ao mesmo tempo animal e divinamente puro. Então ela faz uma conexão instantânea entre o terreno e o divino. Como se ela fosse do microscópio para a luneta em frações de segundo, ou como se esse olhar dos animais contesse esse encontro, né, do terreno com o divino. Eu entendo que essa primeira estrofe, de alguma forma, resume bem já o que a Flor Bela faz no soneto inteiro, que é esse movimento de vai e vem, de enche e desenche, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção é que ela fala de 3 grandes instâncias da organização na Terra. Ela fala de mineral, vegetal e animal numa mesma estrofe.
A gente tem pedra, erva e animal juntos, reunidos. E essas classificações que foram feitas por Aristóteles já mudaram. Hoje em dia não é assim que funciona, mas antes a gente considerava como reinos, né? O reino animal, o reino vegetal, reino mineral. A biologia hoje classifica de outra forma, né? Vida e não vida, que, enfim, não cabe aqui. Mas o que vale perceber, né, no nosso âmbito de análise é como ela faz caber o mundo. Então, né, pensando também na época que ela escreveu, ela faz caber as 3 grandes instâncias de organização do mundo em uma única estrofe. Então, de novo, mais um movimento de vai e vem. O mundo, os reinos todos, os 3 grandes reinos cabem em uma estrofe. Né? E essa malemolência dela tá no poema todo. Né? Na segunda estrofe, a gente vê a Hera, que é viva, num tete-a-tete com o Muro, que é morto. Né? Ou a Hera, que é fruto da natureza, com o Muro, que é obra humana. Né? De novo, estamos sempre num ping-pong aqui. Né? E o mais louco é que essas 2 coisas mudas estão em um diálogo e um diálogo harmônico. Porque a Hera entende a voz do Muro. Depois, a associação do barulho que o sapo faz com o som dos cristais. Então, de novo, sapo vivo, cristal morto. Sapo a gente tem, né? Lembra do sapo? Ele é molenga, ele é pegajoso. O cristal, ele é polido, ele é... Ou, mesmo que na natureza ele bruto, ele tem facetas, né? Ele é duro, o sapo é redondinho. Enfim, mas o cristal, ele não só está associado com o barulho do sapo, mas esse barulho que, né, do cristal ele é mais duro, é um tilintar, o tilintar é duro, né? Não um barulho suave, é um mas ela diz que eles se afagam. Então é de novo a brincadeira do inerte com o vivo e enfim, daí de um som que seria para ser mais suave, mas que é duro, mais seco, tá sempre nessa brincadeira. Daí tem o rosto duro da charneca. Charneca é pântano, né? Um sinônimo para pântano. E de novo essa brincadeira entre mole e duro. A charneca, o pântano, que é mole, água essencialmente, ganha um rosto duro. E mais, charneca, que é também uma coisa inerente, né? Ganha um rosto que é humano. Então tem aí uma personificação de um elemento da natureza. Ou a natureza que vira espelho do humano, né? Porque quem sabe esse rosto aí não é alguém encarando esse pântano como Narciso. E, enfim, aí que de novo a gente tem essa brincadeira dessas 3 instâncias do Aristóteles, né? A gente tem o cristal, que é do reino animal, mineral, a Hera, que é do vegetal, e o sapo, que é do animal. E aí, nas 2 estrofes seguintes, a gente começa a ver uma linguagem um pouquinho mais sutil, mais subjetiva, mas que ainda assim guarda mensagens bastante contundentes. Porque se a gente está falando que a poeta constrói um poema com base em paradoxos, em oposições complementares, essa regra continua valendo e a gente vai ver como. Daí ela diz na 4ª estrofe que ama sonhos que se calam. Então, nessa regra aí de que ela está criando oposições complementares, a gente pressupõe que se os sonhos estão calados, na verdade eles deveriam ser anunciados, gritados talvez. Já chegou a visita.
os corações que sentem e não falam mostram aí coisas grandiosas, vivas, pulsantes, né, que é o coração, sendo silenciado. Ou o coração ele está em constante movimento, né? E aqui ele está sendo silenciado. E em seguida ela deixa ainda mais claro o paralelo que ela está construindo no poema. Ela ama tanto o infinito quanto o pequenino. De novo, a brincadeira da luneta e microscópio. É aquela oposição constante, né, que a gente está falando. Mas aqui ela é mais disfarçada pela linguagem, né? Então esses últimos 6 versos são quase como um metapoema, um poema dentro do poema, porque ela mostra esse jogo de movimentos e paradoxos, não só pelos elementos que ela está citando, os elementos da vida real, mineral, animal, vegetal, mas também pela linguagem. Como se ela quisesse mostrar que a gente pode traduzir o espanto que a grandiosidade desse infinito, desse divino, nos causa pelas palavras, né? Como se a gente estivesse usando um funil com o poema que começa largo e vai afinando, esse conhecimento vasto que vai tomando forma através da palavra. E aí em seguida a gente vê uma asa, que na minha percepção é o elemento de encontro entre as instâncias que a Flor Bela aborda no texto. Porque a asa ela pode ser tanto associada a anjos, seres celestes, angelicais, quanto às aves e aos pássaros. Em ambos os casos, cabe essa ideia de proteção que ela traz aqui. Os anjos talvez num âmbito um pouco mais sutil, espiritualista, né, com cuidado misterioso, rarefeito, e os pássaros de uma maneira bastante pragmática, né? Eles aquecem a prole, mantêm os bichinhos protegidos de predadores embaixo das asas, né? Então é como se a asa representasse o ponto de encontro dessas duas instâncias e esse ponto de encontro fosse exatamente o lugar emocional do conforto, de proteção, né? Como se reconhecer essa ambiguidade fosse o que vai nos dar a sensação de proteção. E aí a gente chega no soluço, né? Essa pra mim é uma das melhores imagens do poema. Porque o soluço é um som que sai de nós depois de 2 movimentos, contração e relaxamento. Porque o soluço é um movimento do diafragma, né? Um ar que entrou e aí o diafragma se contrai e solta para ver se consegue tirar esse ar de dentro, porque ele está no lugar errado. É um ar que era para estar no pulmão e vai para o estômago. Então o diafragma faz esse movimento, ele se contrai e relaxa para ver se expulsa esse ar de dentro da gente. Então é uma imagem, para mim, fascinante, porque é uma coisa que todo mundo já experimentou, né? Todo mundo já teve algum soluço na vida. Só que aqui o soluço é imenso e ele é eterno. Então, de novo, a Flor Bela traça um paralelo entre algo super humano, super corriqueiro, com algo do âmbito do atemporal, do infinito, né? Eterno. E aí ela encerra o texto dizendo que o soluço é a voz do nosso grande e mísero, de novo, mas aí um paradoxo, é grande e mísero ao mesmo tempo, do nosso destino. E destino, minha gente, é um conceito que já rendeu inúmeras páginas e muito debate. Os grandes nomes da filosofia já tentaram definir e questionaram uns aos outros e a si mesmos sobre o que seria isso.
ele faz parte de quase todas as religiões, a ideia de destino está em quase todas as religiões ou manifestações espiritualistas. E se você é alguém que gosta de poesia, e eu presumo que sim, já que você está aqui, você também já deve ter tido esse papo com algum amigo na mesa do bar ou quietinho com seus botões. Então, muito sabiamente, um poema que fala do movimento de vai e vem de microscópio e luneta, tentando mostrar que o que é aparentemente oposto, no fundo, é parte da mesma coisa, termina com a síntese desse pensamento, que é a ideia de destino. Vamos ler de novo? Voz que se cala. Amo as pedras, os astros e o luar, que beija as ervas do atalho escuro. Amo as águas de anil e o doce olhar dos animais divinamente puro. Amo a era que entende a voz do muro e dos sapos o brando tilintar, de cristais que se afagam devagar e da minha charneca o rosto duro. Amo todos os sonhos que se calam, de corações que sentem e não falam, tudo o que é infinito e pequenino. Asa que nos protege a todos nós, soluço imenso, eterno, que é a voz do nosso grande e mísero destino. E aí, o que você gostou? O que você achou desse poema, da análise? Gostou? Me conta aí nos comentários, eu quero muito saber. E se você curtiu, deixa aí seu like pra mim, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.